O que já é claro, todo mundo sabe, o mundo está sendo assombrado pela inflação. Por exemplo, nos Estados Unidos, a taxa já está em torno de 8%. Diante deste cenário, a gente sabe que uma alta taxa de juros e uma alta inflação, a renda fixa é o carro-chefe dos investimentos. A gente sabe que uma carteira bem diversificada provavelmente vai ter uma boa alocação em renda fixa. E quando a gente fala de renda fixa, a gente fala de três pilares: a de empresas privadas, a de governo e a de instituições financeiras, que é o que a gente vai falar no vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever no canal da Eu Quero Investir, ativar o sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo e também seguir as nossas redes sociais. Segue o Razia também, @LuizRazia. Primeiro, vamos te explicar a diferença entre o mercado de renda variável e o mercado de renda fixa. Bacana. O nosso mercado financeiro tem esses dois mundos. O mercado de renda variável é todo aquele que tem ações, derivativos, mercado futuro e até mesmo fundos imobiliários. Muita gente até confunde fundo imobiliário como renda fixa, mas não é. Imobiliário é renda variável. Tem o mercado de renda fixa, que são títulos de dívidas emitidos por instituições financeiras, empresas privadas e pelo governo. O governo é o principal, que tá o Tesouro Pré-fixado, o Tesouro Selic e o Tesouro IPCA. São considerados ativos livres de risco, ou seja, é o ativo mais seguro que a gente tem no Brasil, são os títulos de dívidas do governo, que são esses que eu falei. Logo após isso, a gente tem os títulos de vida de instituições financeiras, que são os grandes bancos que a gente conhece, que aí, falando deles, são os CDBs, os LCIs e os LCAs. Por fim, a gente tem títulos de dívidas também de empresas privadas, e aí a gente está falando de empresas grandes, principalmente as empresas ligadas à Bolsa de Valor. Bem, para explicar esse título de dívida de empresa privada, primeiro eu preciso falar para você como é que a empresa na Bolsa capta recurso. Quando ele entra na Bolsa, ele faz o IPO, o capital social, ele é aumentado e ganha-se mais sócios, obviamente, com ações emitidas na nossa Bolsa de Valor, e ele perde mais poder ali dentro da sociedade da empresa. Se ele for fazer um follow-on, ou seja, emitir novas ações no mercado, obviamente vai aumentar o capital social e, por sua vez, a fatia desse sócio diminui mais ainda. Então, ele tem que recorrer a outros tipos de recurso. Digamos que ele vá para bancos, pegar empréstimo lá no banco. O banco hoje também, a taxa está muito alta. Em geral, essas grandes instituições não têm muitos subsídios quando fala-se de bancos de instituições privadas. Então, eles evitam também pegar empréstimo em banco. Qual é a terceira alternativa? Emitir as debêntures. Ou seja, depois de todo esse cenário que eu expliquei, das empresas, principalmente aquelas cotadas à bolsa, a última renda fixa que a gente vai falar aqui hoje são essas debêntures, que são títulos de dívidas de empresas privadas, principalmente aquelas ligadas à Bolsa de Valores. E quando a gente fala em debêntures, elas, como toda renda fixa, já tem uma taxa pré-fixada ou até mesmo pós-fixada e um vencimento. Os bonds significa a obrigação de pagar algo a alguém, ou seja, um título de dívida. Os bonds são as nossas debêntures, só que negociadas nos Estados Unidos. Um ponto é importante a gente explicar. As debêntures aqui no Brasil ainda não são tão bem disseminadas no mercado em geral, até para o grande público. Então, para mesmo empresas muito sólidas brasileiras captar recurso através de debêntures aqui no Brasil, se torna um pouco mais difícil. Empresas brasileiras captando lá fora, o cupom delas fica mais interessante para as próprias empresas americanas aportar recurso nessas debêntures. Quais são essas empresas que eu tanto falei aqui? Eu separei aqui algumas. Banco do Brasil, obviamente a gente sabe que é um banco super sólido que emite bonds no mercado americano. O próprio Itaú, o BTG Pactual, são bancos de investimentos, porém são bancos sólidos que possuem risco muito pequeno de entrar em falência ou default. E tem outras empresas também que não são ligadas à área financeira que também são muito sólidas, como a própria Petrobras, a Vale, Suzano e a própria Embraer. São empresas do setor privado e público, como a própria Embraer e a Petrobras, que têm muita robustez e dificilmente vai sofrer um default, ou seja, dificilmente vai sofrer uma falência. É importante a gente se atentar ao cupom, ou seja, quanto que você vai receber de taxa nesse período, né, que é o ano, e qual é o vencimento. Para você saber isso, a gente fez um material super legal, então vai aqui no link da descrição, clica lá e baixa esses bondes americanos aí de empresas privadas brasileiras, né, que tem lá o cupom e o vencimento. Agora, Razia, como é que eu faço para investir nessas debêntures? Bem, primeiro você precisa abrir uma conta numa corretora no exterior. A EQI tem uma parceria com a Avenue, você abre uma conta estrangeira e lá você tem acesso a essas
essas debêntures. E o mais importante que a gente precisa falar aqui é que, por exemplo, tem um cupom aqui que eu olhei que está pagando 8% ao ano. Você vai estar recebendo 8% em dólar. Agora, outro ponto interessante também, pessoal, a gente já apresentou toda essa estrutura, desde do que é a renda variável, do que é a renda fixa, do que são as empresas privadas emitindo títulos de dívidas, as instituições financeiras e o próprio governo, para chegar nessas bonds dizendo que é uma forma de você internacionalizar os seus investimentos. Ou seja, se você estiver investindo em debêntures de empresas privadas no Brasil, no mercado americano, recebendo taxa, cupom anual em dólar, você está internacionalizando o seu investimento no exterior. E isso corrobora com a nossa planilha de balanceamento de carteira. Então vai lá, procura aqui no nosso YouTube da You Can Investir, procurando a carteira de balanceamento, você vai ter uma planilha lá que a gente fez exclusivo para você. Você baixa essa planilha e tem lá os estilos de investidores, né? O moderado, o conservador e o arrojado. Para você colocar lá, e parte do moderado e do arrojado tem investimento no exterior. Então é importante a gente internacionalizar. E essa é uma forma segura, porque é um título de renda fixa. Se você tem algum tipo de dúvida, não esquece de entrar em contato com os nossos melhores assessores do Brasil da EQI Investimentos. Mas antes disso, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo e também nos siga em nossas redes sociais. Eu fico por aqui, até a próxima. Tchau!